Boa noite aos ouvintes da Rádio CDL-FM. Está no ar mais um Conectamente. Hoje um programa super especial. A gente vai falar sobre o Dia Livre de Impostos. Você sabia que a gente trabalha mais de 5 meses somente para pagar os impostos? E com a gente tem que estender o tapete vermelho. Uma pessoa super querida, super especial, embaixadora do DLI, Rita Mundim. Seja bem-vinda ao Conectamente, Rita. Oi, Fernando, obrigado. Para mim é uma honra e uma missão ser embaixadora do DLI. Desde a primeira vez que vocês me convidaram, eu tenho isso como uma missão de vida. Tentar, juntamente com vocês e com todo mundo que produz nesse país, mudar essa triste realidade onde, na minha opinião, somos hoje todos funcionários públicos. Porque quando você trabalha 5 meses, quase metade do ano, para repassar parte da sua renda para o Estado, quando a sua empresa, você teve uma carga tributária em 2024, está lá, está escrito, de 33%. Então, gente, o outro nome de Minas é Liberdade. Nós aprendemos isso com Tiradentes, que por causa de 20% fez um movimento que foi Inconfidência Mineira. Então, nós temos que nos indignarmos, temos que protestarmos, mas além disso, através do voto, da democracia, nós temos que fazer valer o que é justo. Não podemos compactuar com um Estado ineficiente, inoperante e corrupto. Então, o dinheiro tem que ficar muito mais na mão das pessoas, nas mãos das famílias e das empresas do que na mão do Estado em qualquer nível. Ô Rita, começando dessa identidade do Dia Livre de Impostos, ele é um protesto, se iniciou assim, e eu acho que a gente busca aqui entender e conscientizar a população sobre essa alta carga tributária. E, além disso, também a falta de retorno desse recurso, né? O Brasil é um país que tem uma tributação de país de primeiro mundo e o serviço que é prestado em troca é péssimo, né? O IDH baixíssimo. Eu queria que você começasse falando desse ponto, assim. Ainda no Brasil tem muita gente que acha que não paga imposto? Pois é. O grande problema do Brasil é a cultura. Então, nós temos que mudar essa cultura. A maioria da população, principalmente aquela que recebe algum tipo de benefício, acha que o Estado é um provedor. Mas, na verdade, o Estado tira das pessoas para poder prover. E isso é um modelo destrutivo, é um modelo que induz a pobreza e não é um modelo indutor da riqueza. O modelo indutor da riqueza é aquele que prioriza o trabalho. Porque quando você tem o PIB, Produto Interno Bruto, o que é o PIB? É a soma dos bens e serviços produzidos. E no Brasil, quem produz é tratado como bandido. E fica todo mundo querendo ser ou beneficiário ou funcionário público, sem ter a noção de quem paga o benefício, de quem paga a máquina, é quem produz. Em todos os setores da economia, no agro, no setor de serviços, né? E na indústria. Então, quem produz deveria ser exaltado, louvado, ainda mais quando quem produz tem que entregar, no mínimo, 1/3 daquilo que ele produz para financiar esse Estado que não entrega bens e serviços coletivos de qualidade. Aí nós estamos falando do básico, educação, saúde e segurança. Então, o brasileiro não tem essa cultura de enxergar que o dinheiro do governo é o dinheiro da sociedade, é o dinheiro do cidadão que está sendo muito mal usado. O governo gasta muito, gasta mal, e ao invés de equacionar a relação, né? Você tem a equação receita menos despesa, ele sempre quer aumentar a receita para conseguir financiar um aumento de despesas assim astronômico. Só que chegou no limite que a gente não consegue mais, quando a gente tem que trabalhar metade do ano para transferir para o governo o suor do nosso trabalho e também da nossa empresa. Ô Rita, isso é tão espetacular. Eu sou de uma família de empreendedor. Meu pai fundou uma empresa e eu cresci com ele falando para mim e para os meus irmãos: meu filho, estuda para virar funcionário público. Olha o nível de loucura que às vezes é causado na sociedade. Uma pessoa que empreende incentiva a sua família a virar funcionário público porque entende que dali
é o mais fácil, é o melhor, né? E realmente isso acontece, né? Você falou dessa questão da cultura. Eu queria até que você pontuasse, acho que como que a gente pode, através do Dia Livre de Impostos, propagar essa mudança na sociedade? A gente teve um entendimento no início do DLI que era um protesto, mas as pessoas não percebiam como nenhum valor. Quando a gente teve uma mudança para que isso impactasse ali no bolso dele, principalmente nas compras recorrentes, a gente teve uma evolução. Mas como que você enxerga esse caminho para a gente realmente, através desse dia, melhorar o nosso país? Olha, o que a gente tem ao longo do tempo, né? Essa cultura foi se perpetuando e nós tivemos uma quebra dessa cultura com, digamos assim, um suspiro de liberalismo. Esse suspiro de liberalismo foi dado no governo Temer e depois no governo Bolsonaro. O Temer, graças a Deus, fez a reforma trabalhista, que se não tivéssemos essa reforma trabalhista no governo Temer, a pandemia teria destruído muito mais a classe produtiva no Brasil. Depois, com o Bolsonaro, com o Paulo Guedes, um liberal mesmo, assim, puro sangue, né? Nós tivemos uma mudança muito estrutural. O gov.br provocou uma reforma administrativa que talvez o brasileiro não tenha visto, mas nem sentido, mas houve uma economia enorme, porque houve uma diminuição do número de funcionários públicos. Ou seja, não tivemos uma reforma administrativa, mas sim uma tributária. Então, como é que eu faço uma reforma tributária antes da administrativa? Primeiro, eu tenho que saber quanto que o Estado gasta, para eu saber quanto que eu tenho que cobrar de tributo para sustentar essa máquina. Mas aqui não. Primeiro, vamos aumentar a carga tributária, vamos fazer com que haja uma agilidade maior na cobrança desses tributos, para depois, sim, fazermos uma reforma administrativa? Ou será que ela vai sair? Mas a reforma, na minha opinião, que tem que ser feita no Brasil, é uma reforma política. Falta ética na política. Por quê? Temos uma Constituição que é parlamentarista e um regime presidencialista. Então, o presidente não consegue fazer política de Estado, porque tem que passar pelo Congresso. Então, para que o presidente passe qualquer política pública no Congresso, ele tem que comprar o Congresso. Então, as emendas parlamentares hoje são a maior vergonha do Brasil, porque você não tem condição, você não tem verba e não tem como aprovar políticas de Estado. Então, você aprova políticas de governo para a próxima eleição. Então, na verdade, nós estamos, na minha opinião, numa cilada política, onde os partidos são donos do Brasil. Então, os partidos mandam no Brasil, os partidos mandam no dinheiro da sociedade que recolhe os impostos e contribuições que sustenta toda essa máquina. Então, legislativo, executivo e judiciário, com castas cada vez mais bem pagas, não mudam o sistema e acaba sobrando o quê? Migalhas para a sociedade. E você tem que ficar correndo atrás de um deputado para pedir uma ambulância, para pedir um hospital, ao invés de termos políticas de médio e longo prazo, políticas de Estado capazes de mudar o Brasil para a próxima geração. Ô Rita, aí é uma troca de benefícios, também com a percepção de que eles não querem perder tanto o poder quanto as coisas que eles têm lá de vantagem em ser um político ou em ser um funcionário público. Acho que são benefícios ali que eles têm, que eles não querem arcar. E que, no final das contas, o maior prejudicado são as pessoas mais carentes, né? Fala um pouco sobre esse ponto para a gente. Mas quando você tem juízes recebendo mais, né, do que orçamentos de cidades, quando você vê votar em 24 horas, era um projeto que acabou ampliando o número de deputados, ao invés de obedecer ao censo de 2022 e simplesmente fazer um rearranjo entre os estados, os que perderam população, os que ganharam população. Então, em 24 horas, colocaram mais 65 milhões na conta da sociedade. Então, a gente vê claramente que eles legislam em causa própria. Então, essa cilada política, ela tem que ser revertida. E é através da consciência do voto e da ética dos políticos que farão parte das próximas magistraturas. Vai ser fácil? Não. Não acredito que seja fácil, porque realmente é um sistema. Mas, infelizmente, ou a gente muda a Constituição ou muda o regime. Porque se tivéssemos um parlamentarismo de fato, aí sim, os partidos teriam que fazer pela sociedade para se manterem no poder. Mas nós temos
uma constituição parlamentarista em que o parlamento manda no executivo e manda no país e nada acontece para mudar a vida do cidadão na ponta lá embaixo. E para manter esses privilégios que são cada vez maiores, repito, no legislativo, no executivo e no judiciário, a sociedade paga cada vez mais impostos. Eles não fazem a conta pela despesa, cortar a despesa, mas sim aumentar receitas nas costas da sociedade e a dívida vai crescendo, porque o governo não tem as receitas necessárias para fazer face às despesas e ele não quer fazer esse equilíbrio. E então o que nós temos é um aumento da dívida, o aumento da dívida aumenta o risco do país e o aumento do risco do país impede que a taxa de juros caia. Então é muito perverso o que nós estamos vivendo por falta de responsabilidade fiscal. Ô Rita, isso é bem interessante. Tá claro dentro de tudo que você falou que cada vez mais eles trabalham justamente com o oposto, né? Com o aumento da carga tributária. Cada vez mais eles enforcam a galinha ali dos ovos de ouro. O setor produtivo, né? E também... E colocam penduricalhos nos seus ganhos, né? É só privilégio, 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 que nenhum cidadão tem. Nenhum cidadão tem esses privilégios que as castas do setor público conseguiram e mantêm. Eles realmente se acham muito especiais. Mas a questão que eu queria falar é a devolutiva. A gente tem uma carga tributária, igual eu falei no início, de país de primeiro mundo. Cada vez mais eles trabalham para aumentar isso. Mas e dentro das pessoas comuns, o cidadão ali, que precisa de ter saúde, que precisa de ter escola, que precisa de ter segurança, a gente falava aqui fora do ar da questão da mobilidade, do transporte público, como que esse cidadão se vê dentro dessa situação e quando que ele vai enxergar que ele precisa de ter uma melhoria nesse serviço, porque eu acredito que a mudança desses políticos vem pelo apelo popular, né? Se a galera protestar, reivindicar, hoje a gente tem muita força aí nas redes sociais, talvez seja um ponto de mudança, porque por eles mesmos eu acredito que eles não vão... Eu acho que o que está acontecendo no Brasil, e tomara que seja cada vez mais forte, é que as classes, né, produtoras, elas estão se unindo e elas estão tendo gestões cada vez melhores e mais eficientes. Então, se você produz, se associe, sabe? O Dia Livre de Impostos, CDL, SEBRAE, FAENG, OSENG, essa força, essa junção de forças que será capaz de conscientizar o cidadão. Porque, na verdade, nós temos um buraco na educação. Esse buraco na educação é um buraco aí de quase 2 décadas. Então, quando a gente vê uma pesquisa falando que 1/3 da população é analfabeto funcional, é muito triste, porque o que muda a cabeça do indivíduo, o que te dá o livre-arbítrio, é o conhecimento. Então, se você não consegue interpretar num texto, se você não tem um raciocínio lógico, você não será capaz de entender o país aonde você está vivendo. Então, os formadores de opinião, as pessoas que têm o conhecimento, eu acho que elas têm que fazer um trabalho de cidadania para a gente ser capaz de mudar essa realidade no Brasil, que é muito triste. Então, a falta de educação nos conduz a essa ausência de um voto crítico. Então, a gente tem sim que fazer esse tipo de movimento. Para mim, o Dia Livre de Impostos é uma missão para que as pessoas entendam e sintam na carne e no bolso o tanto que o Estado tira o dinheiro delas, o tanto que o Estado tira a liberdade delas. Porque quando eu pego a sua renda, quando eu pego 30% que você ganha, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando de você o direito de escolher o que fazer com o seu dinheiro. E estou dizendo, eu, o Estado, sei gastar melhor do que você que trabalhou. E a gente sabe que o Estado não gasta, o Estado é corrupto, é ineficiente e não tem entregue o mínimo de serviços coletivos, serviços públicos de qualidade, educação, saúde e segurança. Pelo contrário, eu, por exemplo, só estudei em escola pública. Isso não acontece mais. Então, hoje a gente vê as facções em condições de enfrentar as forças de segurança, inclusive com armas, com um aparato melhor do que as forças de segurança têm hoje. E quando a gente vê na saúde, olha as filas aí. Então, quer dizer, educação, saúde e segurança não chegam mais com o mínimo de decência para o cidadão. E eu acho assim que o pessoal faz o que pode, mas dentro do que tem.
Mas isso não é prioridade dos partidos. A prioridade dos partidos é pegar as verbas lá e fazer política, ou seja, permanecer no poder e não servir a população. Ô Rita, você falou uma coisa espetacular e que talvez a gente nunca tenha tocado nessa ideia do dia livre de impostos, porque a gente sempre fala da questão da alta carga tributária, da falta de retorno, mas muito na diferenciação dos níveis da sociedade. E aí a gente entra muito numa política que esse governo pratica, que é do assistencialismo. E a gente também tem aqui, principalmente dentro da Fundação CDL e da Junior Achievement, o entendimento que o nivelamento da educação, se a gente estiver na escola pública, um nível de educação próximo das escolas particulares, a gente vai ter uma possibilidade de evolução social, porque tem até nos países escandinavos lá, eu vi uma reportagem outro dia que tinha um senador e um pedreiro. E eles falando que a educação era a mesma e que na próxima geração o filho do pedreiro podia ser senador e o filho do senador podia ser pedreiro. Porque ali eles iam pelo esforço, né, pela dedicação. Então, essa questão da educação que você falou é especial, é muito legal. E a gente também tem um caminho, porque a gente tem, por exemplo, a Fundação CDL, que tem a missão de transformar a vulnerabilidade em protagonismo. Em tudo ela pratica a educação empreendedora, a educação financeira, que é um outro problema do nosso país. Então, acho que isso é legal da gente reforçar, porque sempre a gente vai na prática de conscientizar a população, mas essa parte do nivelamento da educação acho que é fundamental. Com certeza, você não pode conscientizar quem não sabe interpretar um texto. Então, nós temos que fazer um investimento muito forte em educação. O Brasil hoje, nós estamos no século XXI, que é a era do conhecimento. Então, nós somos miseráveis hoje pela falta de conhecimento, pela falta de mão de obra qualificada, pela ausência de crescimento da produtividade. Então, assim, você trabalha menos e você tem melhores condições de vida quando você aumenta a sua produtividade. E a única forma de você aumentar a sua produtividade é buscando conhecimento. Então, na era da inteligência artificial, você tem que saber perguntar para ela. Mas as pessoas não sabem formular a pergunta: como é que a inteligência artificial vai mudar a realidade do Brasil, se os brasileiros não têm o mínimo, que é um conhecimento básico da língua pátria para poder fazer uma pergunta inteligente para a inteligência artificial. Ô Rita, realmente o programa está muito especial, é uma pena que a gente está chegando no fim. Eu queria reforçar o convite, dia 29 de maio, Dia Livre de Impostos. A gente vai trabalhar para conscientizar a população sobre a alta carga tributária do nosso país. Também uma oportunidade, porque no viés para essas pessoas entenderem o tanto de imposto que a gente paga, várias empresas, drogarias, supermercados, o mercado inteiro vai estar participando, a parte de prestação de serviço, que vão ser um dos mais impactados com esse aumento da reforma tributária, exatamente. Então, assim, tá aí dia 29, participe do DLI. Queria te passar a palavra, Rita, para você falar para os ouvintes do Conectamente. A gente tem várias pessoas que estão participando, várias pessoas que nos escutam, e eu acho que é uma forma de uma pessoa referência, a embaixadora do Dia Livre de Impostos, falar para essa galera. Tá com você a palavra. Olha, gente, eu vou terminar da forma que eu comecei. Eu acho que a questão do aumento da tributação, da alta carga tributária, ela tem a ver com a liberdade. Então, eu sou uma economista liberal, por convicção, porque a coisa mais importante na nossa vida é a liberdade, é o livre-arbítrio. Então, quando o governo tira a sua renda, quando o governo tira a capacidade da sua empresa de investir, de crescer, através de uma carga tributária injusta, a gente tem que pagar imposto. Mas a gente tem que pagar imposto e tem que ter a devolutiva, como você falou. Em um país onde o que a gente vê é um escândalo do tamanho que a gente está vendo do INSS, onde a gente vê que as estatais, rapidamente, em 2 anos, elas deixaram de ser superavitárias, voltaram a ser deficitárias. Quando a gente vê a ausência do Estado na educação, na saúde, na segurança, e a gente vê a tentativa de quem está lá, eu quero até exaltar quem está nas forças de segurança, quem está lá na linha de frente, lá atendendo no SUS, e os professores, porque eles não têm condições de trabalho por falta de verba. E essa falta de verba é a falta de juízo no uso do dinheiro do contribuinte. Então, o Dia Livre de Impostos tem que ser um dia da gente fazer uma reflexão para mudar. E como é que a gente muda isso? A gente muda isso com um voto consciente em políticos éticos,
que preguem um Estado justo e não um Estado corrupto e ineficiente como que nós temos vivido até hoje. Temos que fazer uma mudança rápida, porque o Brasil não aguenta, porque o Brasil é nosso. Então, nós não aguentamos mais financiar um Estado corrupto. É isso aí, gente. Agradeço a sua presença, Rita. Reforço aqui a minha admiração pelo seu trabalho. Eu acho que você é uma guerreira em prol de uma melhoria tanto da nossa cidade, quanto do nosso estado, quanto do nosso país. E reforço aí o convite da Rita. Participe do Dia Livre de Impostos. Quer saber mais informações? dialivredeimpostos.com.br ou entre no site da CDLBH, cdlbh.com.br. Vai estar tudo lá. Você me dá mais um minuto? Claro! E vocês vão ver, né? A explosão de vendas. Então, o que acontece? O Estado tira do cidadão o direito de consumir e tira das empresas o direito de crescer produtivamente, ou seja, de ampliar a sua capacidade produtiva. Porque o que a gente vê no Dia Livre de Impostos é uma explosão de consumo com preços justos. É o que deveria ser. Sensacional. Galera, obrigado aí pelos ouvintes que ficaram até agora com a gente. Hoje, um dia realmente muito especial com a Rita Mundinho. Paulo Leite furou com a gente, né, Rita? Mas na próxima vez Paulo. Ele vai estar aqui com a gente. Eu acho que ele está cuidando do cavalo. Aí, ó. Abraço, Paulo Leite também. Galera, até a próxima segunda-feira. Mais informações, conectamente@cdlbh.com.br. Elogio pro Fernando, alguma crítica pro Paulo Leite. Segue lá. Valeu, até a próxima segunda.